Bem-vindos de volta à nossa incrível jornada pelo Evangelho de Marcos. No vídeo anterior, exploramos os primeiros 10 capítulos, onde testemunhamos momentos extraordinários da vida de Jesus. Vimos Jesus curar os enfermos, expulsar demônios, multiplicar os pães e os peixes, andar sobre as águas e até mesmo trazer uma menina de volta à vida. Ele ensinou com autoridade, desafiou os líderes religiosos e revelou o verdadeiro significado do amor e da fé. Mas a jornada de Jesus está longe de terminar. A partir do capítulo 11, as coisas ficam ainda mais intensas. Prepare-se para acompanhar os momentos mais dramáticos e significativos da história. Desde a última ceia até a ressurreição gloriosa, cada capítulo nos revela mais sobre o amor incondicional de Jesus e o poder transformador de sua mensagem. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e junte-se a nós nesta continuação épica do Evangelho de Marcos. Vamos mergulhar juntos na segunda parte desta jornada inesquecível. Capítulo 11 de Marcos. Quando se aproximaram de Jerusalém, perto de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Vão à aldeia que está em frente, e logo que entrarem, encontrarão preso um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desprendam-no e tragam-no. Se alguém lhes perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho preso a uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam seus mantos no caminho. Outros espalharam ramos que tinham cortado dos campos. Os que iam à frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar ao redor em tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algum fruto nela. Aproximando-se, não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, disse à figueira: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo ali. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ensinava: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da noite, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte: Levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Portanto, eu vos digo: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Chegaram de novo a Jerusalém,
E enquanto Jesus andava pelo templo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele. Perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens? Eles temiam o povo, pois todos tinham João como um verdadeiro profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: tampouco lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12 de Marcos. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, cavou um lagar e construiu uma torre. Depois, arrendou-a a alguns lavradores e partiu para outra terra. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram-no e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e a este feriram na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a este mataram. Enviou muitos outros, e a alguns espancaram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um, seu filho amado. Por fim, enviou-lhes o filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, o agarraram, mataram-no e o lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então procuraram um meio de prender Jesus, pois perceberam que ele havia contado a parábola contra eles. Mas temiam o povo, por isso o deixaram e foram embora. Alguns fariseus e herodianos foram a Jesus para apanhá-lo em alguma palavra. Disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, pois não olhas a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram maravilhados com ele. Os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva e gerar descendência para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês não estão enganados por desconhecerem as Escrituras e o poder de Deus? Quando ressuscitam dos mortos, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto ao fato de os mortos ressuscitarem, vocês não lerão no livro de Moisés, na passagem da sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos.
Vocês estão muito enganados. Um dos escribas aproximou-se e ouviu-os discutindo. Notando que Jesus lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Com verdade disseste que Deus é um, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como então pode ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Em seu ensino, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles gostam de andar com roupas longas, de ser saudados nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão juízo muito mais severo. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as ofertas e observava a multidão colocando seu dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que colocaram ofertas nas caixas de ofertas. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Capítulo 13 de Marcos. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: mestre, olha, que pedras magníficas, que construções impressionantes. Jesus respondeu: você está vendo todas estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que todas elas estão prestes a cumprir-se? Jesus começou a dizer-lhes: cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Fiquem atentos. Vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não se preocupem com o que irão dizer. Digam o que lhes for dado na hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão para a morte, e o pai, seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Quando virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, pois aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou, vejam, ali está ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Portanto, fiquem atentos. Avisei-lhes de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Cuidado, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega cada um dos seus servos de sua tarefa e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos, vigiai. Capítulo 14 de Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio astucioso de prender Jesus e matá-lo. Mas não durante a festa, disseram eles, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso. Uma mulher chegou com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes ficaram indignados e disseram uns aos outros, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ficaram alegres ao ouvir isso e prometeram-lhe dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando era costume sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, vão à cidade,
e um homem carregando um pote de água encontrará vocês. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos saíram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E preparará uma Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam reclinados à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês, que está comendo comigo, vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Disse-lhes Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam dele. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei novamente do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: em verdade te digo que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro insistia: ainda que tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se profundamente angustiado e aflito. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem o meu traidor. Ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12. Com ele vinha uma multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam presentes sacou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham com espadas e porretes para me prender?
Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, anciãos e mestres da lei se reuniram. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas suas declarações não eram coerentes. Então, alguns se levantaram e deram este falso testemunho contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o testemunho deles era coerente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes trazem contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendando-lhe os olhos, davam-lhe murros e diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Pedro estava embaixo, no pátio, quando uma das servas do sumo sacerdote veio. Viu Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: este é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Imediatamente o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pondo a chorar, saiu dali. Capítulo 15 de Marcos. Logo ao amanhecer, os chefes dos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão, com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão foi pedir a Pilatos que lhes fizesse o que costumava. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que, em vez disso, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Pilatos perguntou. Crucifica-o! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais.
crucifica-o. Querendo agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam-lhe na cabeça com um bastão, cuspiam nele e, ajoelhando-se, prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, para crucificá-lo. Um homem chamado Simão, de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, vindo do campo. Os soldados forçaram-no a carregar a de Jesus. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E o crucificaram. Dividiram as roupas dele, tirando sortes para saber o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. A inscrição que indicava a acusação contra ele dizia: "O Rei dos Judeus." Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Ora, você que destrói o templo e o constrói em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: "Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos." Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus bradou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: "Ouçam, ele está chamando Elias." Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, dizendo: "Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo dali." Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu grito e viu como ele morreu, disse: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Na Galileia, elas haviam seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam lá. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já havia morrido. Informado pelo centurião, deu o corpo a José. Então, José comprou um lençol de linho, tirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no linho e colocou-o em um túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado. Capítulo 16 de Marcos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e perguntavam umas às outras: "Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro?" Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida.
Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de branco, sentado à direita, e ficaram assustadas. "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram, mas vão e digam aos seus discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse." Tremendo e perplexas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele e que estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois, Jesus apareceu, de outra forma, a 2 deles enquanto estavam a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também não acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam comendo. Repreendeu-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados." Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. O Evangelho de Marcos nos oferece uma visão poderosa e dinâmica da vida e ministério de Jesus. Ele nos convida a refletir sobre a autoridade de Cristo, a importância da fé e o chamado para servir. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e nossa relação com Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos edificantes. Até a próxima!